Pessoal, boa noite. Ainda com uma certa ressaca, mas aquela ressaca boa, né? De felicidade. Ontem, mais uma noite inesquecível no Maracanã. Algo assim que eu já vivi bastante situações parecidas, né? Eu tenho uma história muito marcante com essa questão, uma história pessoal muito marcante com essa questão de acompanhar o Fluminense, ir até o estádio, ver jogo do Fluminense. E a primeira vez, eu já até contei isso aqui no vídeo, foi com 9 anos de idade. Eu ainda criança, claro, com 9 anos, morava ainda em Muriaé, Minas Gerais, né? Aí depois vim morar no Rio, mas nessa época eu ainda morava lá. E assim foi durante toda a minha vida. A partir dessa primeira vez, acompanhei o Fluminense em vários jogos fora do Rio, inúmeras aventuras, histórias para contar. Entre elas, eu vi os 4 títulos do Fluminense no estádio, títulos brasileiros. E sendo que os 2 últimos, 2010 e 2012, eu só consegui ir até o jogo, ir até ao estádio, com 2 aventuras assim que eu não vou contar agora, não vou contar hoje. Uma hora eu faço um vídeo para estar contando sobre isso. Mas foram aventuras assim dignas de novela, para eu conseguir a estar presente nessas 2 decisões, tanto de 2010 quanto de 2012. E a de 84, eu já estava na faculdade, eu morava aqui no Rio, mas fazia faculdade em Friburgo e também morava lá. E esse título de 84, eu também já contei sobre isso aqui em um vídeo anterior, que eu deixei de fazer uma prova na faculdade para não perder aquele jogo contra o Vasco, aquele gol do Romerito. Enfim, eu vivi inúmeras aventuras acompanhando o Fluminense. E sempre me orgulhei muito disso, sabe? Eu tenho para mim mesmo e para quem me conhece, para quem é da minha família, para quem é mais próximo, um orgulho muito grande de ter essas histórias para contar, sabe? E são muitas, não são poucas não. E ontem, no Maracanã, foi uma daquelas noites que só o Fluminense nos proporciona, né? Jogo decisivo, dessa vez de Libertadores, jogo épico, incomum, com todos os ingredientes possíveis e imagináveis. Esses ingredientes que colocam as nossas emoções lá em cima e que sim viram história para contar lá na frente, né? Mais uma dessas histórias. Porque torcer pro Fluminense, gente, não é algo comum. Simplesmente torcer para um time de futebol. Para começar, nós não escolhemos torcer pelo Fluminense. É o Fluminense que nos escolhe.
Nós somos escolhidos por esse time para torcer por ele. Ou seja, tudo é muito especial. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de êxtase, como ontem foi um desses momentos. Aliás, ontem foi uma mistura disso tudo, né? A alegria de ir para o estádio, a tensão de uma decisão, a tristeza, entre aspas, do gol não sair, mas graças a Deus isso depois mudou, como a história já contou, e depois o êxtase no final. É sensacional torcer pelo Fluminense, é maravilhoso torcer pelo Fluminense. E por que eu contei essa história toda? Não que eu me gabava, mas eu sempre me orgulhei, como eu disse, das histórias que eu tenho para contar sobre o meu envolvimento com o Fluminense. Até mesmo quando eu trabalhei no clube, de graça, puramente por estar ajudando o clube num momento ruim. Acabei sendo útil dentro da minha profissão, que é a odontologia, mas isso é outra história. Ontem, eu me senti superado, assim, enormemente. Ontem, eu vi que somadas todas as histórias que eu tive e que tenho com o Fluminense, desde lá dos meus 9 anos de idade até hoje, não se comparam a essa questão, a essa história maravilhosa que envolveu o seu Júlio. Eu não estou aqui contando nenhuma novidade, porque isso daí é uma matéria que já saiu aí, em canal de televisão, em canais aqui do YouTube, né? Todo mundo contou essa história e eu tenho certeza que, assim como eu, todos os tricolores se emocionaram muito com essa história. E é claro, eu também, e eu não poderia deixar de passar isso em branco. Sensacional, seu Júlio, sensacional, maravilhoso. O senhor, com uma doença degenerativa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que todo mundo já sabe, aquela mesma doença parecida com a que o nosso ídolo Washington, do Casal 20, teve, né? Que o organismo vai se enfraquecendo, vai se degenerando. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é essa a intenção do vídeo. A intenção foi ver o que este senhor fez por amor ao Fluminense. Isso tem que ser registrado, isso tem que ser enaltecido, isso tem que ser valorizado. Que imagens lindas! Este senhor conseguiu, acredito eu e tenho certeza, resgatar toda aquela questão psicológica até nas pessoas, porque às vezes nós reclamamos que temos um problema aqui, outro problema ali, às vezes desanimamos por alguma questão, às vezes até nos revoltamos por outras questões que nos afligem, que possam estar nos deixando tristes, abatidos. E ele nos deu um exemplo de grandeza, de vida, de coragem, de força, em conseguir sair do Espírito Santo na situação a qual ele veio. Olha, se o Samuel Xavier foi heróico, se a vitória foi heróica, se a noite foi maravilhosa, este senhor, seu Júlio, foi também heróico.
foi sensacional, maravilhoso. Seu Júlio, o senhor está de parabéns. Assim, ver a alegria do senhor estampada no rosto, a emoção, apesar de todas as dificuldades, de todas as limitações, Deus estava presente com o senhor ali, seu Júlio. No estado de saúde o qual o senhor se encontra, talvez o senhor pudesse até estar ali no estádio, mas não demonstrando aquela força, aquela emoção, aquele sorriso, que olha, com certeza encantou e orgulhou todos os torcedores do Fluminense, mundo afora. E acredito até que torcedores que possam ter visto essa matéria, não tricolores também. Porque um fato desse nunca, jamais poderá passar desapercebido e como um fato comum. Não. Foi uma situação grande, enorme, eterna. E fica aqui o meu apelo ao nosso querido e amado Fluminense. Há de se fazer uma homenagem para este senhor, para o senhor Júlio, o quanto antes. Por quê? E não só porque uma pessoa que faz o sacrifício que esse senhor fez, na situação em que ele se encontra, passando por todas as dificuldades, por todas aquelas coisas que podem, por muito menos, gente, às vezes a gente deixa de ir num jogo, por muito menos a gente reclama de alguma situação adversa na vida, e este senhor deu um exemplo a ser seguido. Então, Fluminense, fica aqui o meu apelo, precisa ser feita uma homenagem a este senhor, ao senhor Júlio, o mais rápido possível. E espero que assim aconteça. Parabéns aos filhos, parabéns aos envolvidos que fizeram toda a estrutura para ele estar conseguindo realizar esse desejo. E tudo por quê? Por amor ao nosso Fluminense. A emoção tomou conta, eu não poderia deixar passar esse fato em branco, assim como não poderia de fazer esse apelo ao Fluminense, repetindo, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, que seja feita uma homenagem a este senhor, que é um herói tricolor. Vitória Fluminense e até breve.